Quero falar hoje a segunda parte do que eu conversei ontem com vocês. Quero conversar um pouquinho sobre João Batista e o movimento de João contra a apostasia. Acho que a igreja do primeiro século e o reino de Deus sendo fundamentado a partir de Cristo naquela época, tem não só a nos ensinar para o que vivemos nos dias de hoje, como nos demonstra o tamanho da batalha que nós enfrentamos neste mundo. Eu preciso confessar para vocês que eu estou um pouco deslocado. Eu não sou conferencista, sou pastor de uma igreja. Dedico meu tempo a uma igreja. Tenho uma banda, alguns aqui sabem, que toca de vez em quando. Tomei uma decisão por ser pastor de uma igreja. A igreja é uma igreja independente. Não somos uma denominação. Não teremos mais igrejas e nem replicaremos o nosso nome. Tomei essa decisão. Tomei a decisão de não estar mais no modelo denominacional. Tomei a decisão de mergulhar no reino, no evangelho e andar não isolado, mas na solitude. Em 2012, quando nós lançamos o álbum Este Lado para Cima, eu fiz uma canção chamada Fora do Sistema. Eu quero estar louco, eu quero estar certo. Fora do sistema, longe, eu caminho mais perto. Nós iniciamos nossa comunidade em 2010, agora em 2022 vamos fazer em fevereiro 12 anos, muito recente, uma igreja ainda em plantação, temos muito ainda que avançar e vamos morrer sem completar, porque isso também não me preocupa. Por que eu estou dizendo essas coisas antes de começar a falar? E eu estou muito feliz porque não tem relógio ali. Então, como eu não sou conferencista, eu sempre tenho a oportunidade de falar num lugar e não ser mais convidado depois das coisas que eu falo. Isso não faz diferença mesmo. Peço que deixem o volume do teclado baixo, mesmo que ele vier tocar, eu não pararei. Eu sou um cara avesso a gaiolas. Não gosto de gaiola. Não gosto de sistemas. Não gosto de modelinhos. E não gosto de fórmulas. Eu não gosto de fábrica de gerar coisas. Eu não gosto de modelos de coaching para crescimento de igreja. Eu sou meio esquisito. Eu não gosto de programas que me façam o Fumanchu e nem gosto de formulinhas sistêmicas para fazer a coisa dar certo. Porque se a ressurreição de Cristo e a implantação do reino não der certo, não tem raio de formulinha humana, vai para o quinto dos infernos para fazer um sistema religioso girar e funcionar. As favas. Estou muito pouco interessado com o que as pessoas pensam de mim. Estou muito pouco interessado com o tamanho da minha igreja. Na minha ótica do Evangelho, quando Cristo e Deus olham para a humanidade, eles veem uma multidão de gente lavada e remida no sangue do Cordeiro. E diz o livro de Apocalipse, na visão de João, que é um povo de todos os povos, tribos, línguas e nações. Não tem pátria, não tem língua, não tem nação, não tem placa, não tem igreja, não tem denominação.
não tem grandes e não tem pequenos. Tirando o cabeça, o resto é tudo corpo. Tirando o cabeça, o resto é tudo corpo. Eu posso quebrar o protocolo? Bom, se não puder também, eu já vou quebrar. Eu não quero falar aqui de cima, irmãos, porque eu me sinto mal. Eu vou falar sobre João Batista. E eu não posso falar de João Batista lá de cima. Eu quero dizer uma outra coisa para você, que eu me sinto muito mal. É quando você acha que você é pequeno porque a sua igreja é pequena. A sua igreja não tem tamanho, porque isso é uma instituição. E nós precisamos acabar com as instituições. Elas só servem para nós nos organizarmos na sociedade civil organizada, termos uma diretoria para assinar um contrato, alugar um prédio e pagar nossos impostos, que são poucos. Deveria ser mais. Aliás, deveria ser bem mais. Para que líderes religiosos se locupletassem menos as instituições e fossem mais pobres. Certo é você que é pastor de uma igreja pequenininha, que não tem helicóptero e nem tem casa em Boca Raton. Deus te abençoe. Continue assim. Não faça do seu ministério uma sede e vontade de crescer e ser grande. Cuidado com a tentação da relevância. Relevante é o poder da palavra, o verbo vivo no coração de um ser humano que quebra o poder do pecado e transforma em nova criatura. Eu e você somos nada. Eu preciso conversar com você assim, sabe por quê? Porque eu sou pastor de uma igreja, para os moldes de São Paulo, de pequena para média, e olhe lá, cheia de problemas. Cheia de problemas como a sua. Sabe como é que é? O cara que separa da mulher, que trai a mulher, você tem que ir lá e aconselhar. Você prega o evangelho. Quando você aconselha, parece que ele não ouviu nada. Ele está ali sentado vendo se a coisa vai acabar logo, se a música é mais gostosa do jeito que ele gosta, se a pregação está agradando a ele, se eu vou demorar muito para falar. E eu fico perguntando, por que você não vai para sua casa fazer outra coisa, ver jogo de futebol, assistir o Silvio Santos, eu não venho aqui me encher o saco? Porque eu não tenho tempo para perder. Eu faço parte de um pequeno grupo de solitudes, de solitários, que não se dão bem com o sistema, que estão cansados do sistema, e que já foram machucados e feridos pelo sistema, que consome gente para produzir fama. Não que nós não possamos ter toda a estrutura, e isso é maravilhoso. Eu estou muito encantado com a estrutura da igreja aqui, pastor Luciano. Aliás, estava vendo o seu sistema de transmissão, achei muito bonito. Preciso melhorar o meu. Mas tudo isso é servo. Tudo isso está a serviço de. Tudo isso é empregado e funcionário do rei e do reino. E eu queria começar essa manhã, já que não tem relógio, eu nem comecei a pregar, não começa a contar o tempo. Para você que é pastor de uma pequena igreja, parabéns. Porque se você salvar uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. E Deus não me chamou para que eu seja importante nessa terra. A gente gosta muito de cantar que diminua eu, difícil é fazer. Nós somos muito bons para levantar as mãos e dizer que diminua eu, mas nós o que queremos é estar no pedestal. E o maior inimigo nosso chama-se orgulho. Tomás de Aquino disse que todo pecado é vanglória. E é verdade. Lucas capítulo 3. Agora pode contar o tempo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás,
veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Não é incrível isso, irmão? Isso aqui é demais. Eu vibro com esse texto. Ele pula dentro de mim faz algumas décadas. Ele ajudou a dar um chute no meu traseiro e me tirar fora do sistema religioso. Esse texto aqui é incrível. Ou você rasga ele da sua Bíblia, ou você crê no que Cristo está dizendo. Ou melhor, no que Lucas está dizendo para o seu amigo Teófilo. O bom de falar para pastores é que não tem que explicar muito. Você sabe que Lucas é o Evangelho, uma carta que ele escreveu para Teófilo, seu amigo, provavelmente grego, convertido. E Teófilo estava meio perdido na fé, né? Eu estou vendo aqui, conheci Jesus e as pessoas falam, tem os judeus aqui, tem os saduceus, tem os fariseus, tem o templo, tem Jerusalém, mas ao mesmo tempo tem Jesus. Vocês são a mesma coisa ou são outra coisa? Acho que Teófilo estava meio confuso com essa coisa do judeu e do cristão, coisas que Paulo vai em quase todas as suas epístolas combater a judaização da fé e arrancar o reino de Deus do reino de Israel, como fez em Romanos e como está escrito na maravilhosa carta de que não sabemos de quem escreveu, de seja lá quem for, Barnabé, Paulo, seja lá quem for, aos hebreus. A carta aos hebreus que nos arrancou dos judeus. A carta aos hebreus que nos livrou do peso da lei. A carta aos hebreus que nos levou para Cristo, que diz que o Antigo Testamento é uma parábola. Que bom! Que diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Yes! Obrigado, Jesus! Obrigado que eu posso ter uma banda e não ser levita. Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor! Porque o teu sacerdócio não é levítico, o teu sacerdócio não é judeu, o teu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, antes da lei, antes de Abraão. Vem do Deus Altíssimo, não do sistema religioso. Filho de Zacarias. Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Herodes, tetrarca da Galileia. Seu irmão Herodes Filipe, da Itureia e Traconites. Depois ele voltou para Roma, para ter umas férias douradas e tirar ele do cargo. E Lisânias, tetrarca de Abilene. E o sumo sacerdote, porque segundo a lei era 2. Diferente isso, né, irmão? Não é incrível esse texto? Era Anás e Caifás, sogro e genro. Jeitinho, hein? Tipo igreja, empresa familiar. Sabe como é que é? Pequenas igrejas, grandes negócios. O pai deixa para o filho, o sogro deixa para o genro. 2 sumos sacerdotes? Desde quando isso é possível? Tomara que ele fale, irmão, porque eu estou muito deslocado aqui. Mas a palavra de Deus foi bater lá em João Batista, filho do Zacarias, e ele estava no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Espera. João, você está louco? Batismo para remissão de pecados? Você bebeu? Você bebeu? O que você fez, João? Você está doido? Remissão do pecado é o seguinte: você entra no sistema do templo, você faz o câmbio da tua moeda, se é dracma ou se é denário, pelo shekel, pelo ciclo, que é a moeda do templo, e tem ágio e deságio. É um negócio. Aí você troca a moeda, compra o seu animal do sacrifício,
leva lá para o sacerdote, que leva para o sumo sacerdote, que faz o sacrifício pelo seu pecado, e depois de pagar direitinho, aí você é perdoado. Que papo é esse? Está mudando a religião, ô João? Você é doido mesmo. Quem vai atrás do imbecil como esse? Batiza as pessoas para serem perdoadas? Estou entendendo. É demais esse texto, né, irmão? Eu vibro com ele. Ele grita para mim dizendo: Pfizer, sai daí. Sai daí, vai para o deserto. Você vai morrer aí. Se você continuar aí, você vai morrer. Eu estou aqui para meter o pé na jaca e falar: irmão, sai daí. Se você continuar aí, você vai morrer. Se você já não tiver morto. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas está citando Isaías capítulo 40, quando Isaías profetiza sobre o novo tempo do reino de Deus. Naquela época não entendiam no Antigo Testamento o povo, o que ele está profetizando. Ele falava sobre o surgimento de uma voz no deserto, que já proclamaria um novo jeito de se crer, diferente do sistema. Aliás, se você ler o capítulo 40, o texto diz que o perdão de Deus já tinha vindo para o pecado de Israel. Eles nem tinham oferecido sacrifício. Ele já estava dizendo que aquele sistema iria acabar. Aliás, é o mesmo Lucas que, falando sobre João Batista, diz que Jesus repetiu essa frase: a lei e os profetas vigoraram até João. Daqui para frente é o reino de Deus. Acabou Israel e acabaram os judeus. Agora não é mais o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode vir para o manicômio junto comigo, ou mais um pouco você está de talit, kipá, menorá, candelabro, fazendo sacrifício, e o pior, circuncisão. Vai por mim. É uma pedra lascada sem anestesia. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, cambada de sem vergonha, salafrário, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desse monte de pedras aqui podem sair filhos de Abraão. E também já está posto o machado na raiz, pá! Na raiz das árvores. E a árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Então as multidões, e tinha gente, hein, irmão? Tinha gente sufocada, tinha gente cansada. Em Mateus capítulo 9, Jesus olha para as multidões e diz que elas eram uma multidão de gente cansada, aflita, faminta, como ovelhas que não têm pastor, perdidas, desorientadas, dando tiro para tudo quanto é lado. E ele disse para os seus discípulos: peçam ao Pai para mandarem mais trabalhadores para a seara, porque o povo está mais perdido que cachorro quando cai da mudança, cego em tiroteio. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Puxa, eu achei que quem tivesse 2 túnicas devia dar testemunho e falar que tem 2. Não. Quem tiver 2 túnicas deveria cantar uma música gospel dizendo: prosperei e venci. Não. Quem tem 2 divide e dá para quem não tem. Chegou o reino. Não é mais o teu reino, nem a tua barriga, nem o teu ventre. É o reino de Cristo.
Você vai orar sobre o pão nosso de... Vai entrar no teu quarto e o Deus que te vê em secreto vai te responder em secreto. E quando você estiver em secreto, você vai orar, Pai nosso. Não, peraí, se eu estou em secreto sozinho é Pai meu, não tem mais meu. Agora você é corpo, o Pai é nosso. Me dá o meu pão, o pão não é mais teu, o pão é nosso. E o pecado também não é só teu. Perdoa o nosso pecado. Porque eu sou tão errado quanto você, você é tanto quanto eu, nós somos iguais debaixo da cruz de Cristo. A consciência comunitária está na oração do Pai Nosso. Não tem o meu ministério, tem o ministério do corpo de Cristo. Não tem a minha missão, tem o Deus que está em missão e me convoca para a sua missão. Não tem mais a minha igreja, tem um cabeça, do qual todos nós somos corpos, somos o corpo. Temos diferentes endereços. Quando eu comecei a Casa da Rocha, com tanta flechada e tiroteio que tinha em São Paulo, pelo movimento que eu fiz, e eu não sou melhor do que ninguém por fazer isso. Eu estava só de saco cheio, cansado, tomando Rivotril e paroxetina, se bem que eu ainda tomo, mas tentando sobreviver no meio do sistema religioso quando eu saí fora daquilo. Você toma também, irmão? Fica tranquilo, viu? Você toma, irmã? Relaxa. Quantas gotas você toma? O meu é de 12,5, o paroxetina eu tomo 1 por dia. E o Rivotril é 4 a 6 gotas. É que 6 gotas me dá sono o dia inteiro, porque com 4 eu já durmo legal. Isso não é do demônio? Demônio é o sem vergonha do pastor que fez isso comigo e me deixou nesse estado. Que ele vá para o quinto dos infernos arder com Satanás. Ou pelo menos devia ter pago um plano de saúde que me ajudasse a pagar o psiquiatra, para suportar a sua riqueza e a sua sede de ser Deus e ter poder, enquanto achatava o meu trabalho, para que eu desse lucro para o seu ministério. Como eu disse, irmãos, eu não sou conferencista. Eu não sei se eu tenho medo de não ser mais convidado, acho que eu fico aliviado. Foram também os publicanos, além do povo tinha publicano também indo lá. Publicano era cobrador de imposto, né? Eles também estavam cansados, viu? E eles ganhavam grana à custa dos judeus para mandar dinheiro para Roma. Mas eles também queriam se arrepender. O que nós havemos de fazer? E João disse, não cobreis mais do que o estipulado. Trabalhe certinho. O reino chegou. O reino não diz para você deixar de ser publicano, viu? Jesus convocou um publicano, Mateus, para ser seu discípulo. Não tem problema, é o seu trabalho, mas seja honesto. Interessante isso. João Batista não disse para ele deixar de ser publicano, só disse para ele ser honesto. E vieram também soldados, romanos, soldados. Até os caras que estavam no poder estavam cansados. E a gente, o que a gente faz? E João disse, a ninguém maltrateis, parem de ser violentos. Não estou dizendo para você deixar de ser soldado, é o seu papel. Mas não haja segundo a força do seu braço. Não deis denúncia falsa. Não vá se aproveitar da posição que você tem para caluniar pessoas e prender quem você não gosta. E se contente com o seu salário, se contente com o seu soldo. Ponto, pausa, parênteses. Quando você começa a ler o Novo Testamento, o judaísmo tardio não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Você fecha as páginas de Malaquias, por exemplo, quando você lê na sequência que está colocado os livros proféticos, Malaquias nessa sequência, provavelmente fechado o cânon por Esdras, coloca Malaquias como o último livro, mas que seja. Mas você lê o Antigo Testamento e você vê o templo feito por Davi, depois destruído, reconstruído na época de Esdras e Neemias. E quando chega nos tempos de Jesus é um outro templo, é o templo reformado por Herodes, que levou 46 anos para reconstruí-lo, ou melhor, para reformá-lo. Era uma obra suntuosa e parte dos judeus não gostavam, porque ele saiu fora da planta de Davi, que Deus deu para Davi, e mudou o templo, sem dizer que ele colocou a cidadela Antônia dentro do pátio, e tinham soldados dentro do templo, que para o judeu aquilo era uma perversão. Mas estava lá o templo. No Antigo Testamento, você nunca ouviu falar de saduceu, fariseu, você nunca ouviu falar dos essênios,
Você nunca ouviu falar de sicários, nem de zelotes. De onde vem esse povo? Sinédrio, sinagoga. O judaísmo do Novo Testamento não tem nada a ver com o judaísmo do Antigo Testamento. Aliás, eu não sei por que as pessoas ficam tão preocupadas com as imagens do Antigo Testamento se aquilo lá acabou. Israel acabou na invasão assíria e Judá acabou na invasão babilônica. Acabou. Aliás, cumpriu o seu papel. O papel do Israel do Antigo Testamento era se manter como um povo para trazer o menino ao mundo. E o papel da igreja é levar esse menino para o mundo todo. O papel de Israel era não se misturar, fechar as suas fronteiras e ser uma nação estanque que recuperava todos os valores do ser humano debaixo da lei, e não podia casar com um midianita, com um amalequita, não podia misturar com outros povos e deveria se preservar, porque dali nasceria o Messias. Pronto, nasceu, acabou. Agora o Messias é para todo povo, língua e nação. Se mistura, sai pelas 4 cantos da terra, por Jerusalém, pela Judéia, Samaria, até os confins da terra, e leva o menino. Você entendeu que mudou a chave e que virou alguma coisa? No Antigo Testamento é: se creres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. É isso que eu quero. O Novo Testamento é: louco, você está juntando o melhor da terra para quê? Amanhã vão pedir a tua alma. O Antigo Testamento é: sempre vai ter um dos nossos sentados no reino, no trono de Israel. E agora? Meu reino não é mais desse mundo, pode sentar. Ou você acha que Jesus estava brigando com Herodes ou com César para sentar no trono? Dá licença, esse lugar é meu, eu que sou o rei. Como se o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, diante de quem o tempo é um piscar de olhos, porque 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, que tem todo o poder e com o sopro da sua boca destruirá Satanás, agora vai ser tentado ou sugestionado a entrar nesse mundico fedido dos homens e querer ser o reizinho aqui. Só evangélico que é isso. O partido dos saduceus era uma descendência de Zadok, os zadoqueus, o remanescente na época da reconstrução do templo, e que dessa linhagem vinha os sacerdotes. O sacerdote, ele era ungido e consagrado desde os tempos da tribo de Levi, desde os tempos de Arão e seus filhos, Eleazar, Finéias e por aí afora. E quando morre o pai, o filho assume, com algumas exceções, como no caso de Eli, com Hofni e Finéias, que os 3 eram tão safados, sem vergonha, que Deus acabou com a casa deles em Boca Raton, derrubou o avião e colocou Samuel, que nem era da tribo, para ser sacerdote. Aliás, Samuel é um tipo de Cristo. Samuel figura aquilo que Jesus é. Não é da tribo de Levi, não está preocupado com nação sacerdotal, não está preocupado com o reino de Israel. Ele vem de Deus para os homens e volta para Deus, e todo aquele que nele crê, para Deus irá. Você deve estar triste porque você não comprou uma bandeira de Israel para colocar na sua igreja ainda. Que bom, você não gastou dinheiro à toa. Os saduceus indicavam os sacerdotes. Só que os saduceus mantinham o sinédrio, que era a imagem dos anciãos de Israel do Antigo Testamento, os cabeças. Era a única coisa que se mantinha dos judeus dentro do Império Romano. Era o sinédrio, que julgava as causas ligadas à religião. Porque Israel não poderia, aquele povo dominado que nem era mais Israel, seu território estava ocupado, eles não tinham rei, não tinham representantes, eles eram apenas do Império Romano. Se desfez aquilo que havia no Antigo Testamento. Israel acabou. Tudo bem, em 1946 refizeram a nação de Israel, mas é um país secularizado como o nosso. Tem as ruínas lá do Antigo Testamento, é legal ir lá visitar, eu gosto, acho muito bonito. Mas lá não tem poder, não tem unção, está tudo em Cristo agora. Não está nas pedras, não está nos templos. É bonito historicamente, teologicamente, a gente visitar, conhecer, eu acho fantástico. Mas nenhum misticismo. É um país secularizado como qualquer outro, capitalista, preocupado com dinheiro, com fama. Aliás, um país ateu praticamente. Nós é que queremos canonizá-lo, usar a bandeira, colocar um quipazinho e achar que agora nós somos mais cristãos porque temos a bandeira de Israel. Ai, Jesus, tem misericórdia. Jesus teria feito isso. Paulo teria feito isso. Pedro teria feito isso. João teria feito isso. Tiago teria feito isso.
Barnabé teria feito isso. Eles entenderam que Cristo é tudo em todos. Nós hoje temos cristãos sem Cristo e evangélicos sem evangelho. E os saduceus tinham um acordo com César, através de Herodes, um dos tetrarcas. Eles mantinham o comércio no templo, o direito de ter a sua moeda e fazer o seu câmbio, e o direito de indicar o sacerdote que era aprovado por César, porque o sumo sacerdote era o único interlocutor do povo com a nação, ou melhor, com o Império Romano. E havia um acordo religioso político entre Roma e o Sinédrio. E assim, eles indicavam segundo um gosto ou uma decisão política do Império Romano. Por isso os saduceus eram uma aristocracia. Eles eram ricos. Eles ocupavam os lugares mais nobres da cidade, porque eles eram acobertados por Roma. A Pax Romana era mantida no Império, porque esse sumo sacerdote sempre mantinha um povo subserviente a Roma. Não importa o que dizia a religião ou a fé, importa o quanto entra no meu bolso para eu manter essas pessoas assim. Aliás, é por isso que tinham dois, Anás e Caifás. Deve ter ficado velho, já não devia ser tão ágil, você tem que sair. Não é quando morre e assume o filho, não tem a ver com unção. Aliás, isso já não tinha a ver com no fim do Império grego. Para quem já leu o livro dos Macabeus, o filho do sacerdote Judas Macabeu se levanta contra esse sistema corrupto, que já havia na época das tetrarquias gregas, antes de Roma, que fazia com que a religião andasse segundo o acordo político que ela tinha. Era acobertada, o negócio dava certo, a lojinha dos saduceus funcionava, mas os fariseus odiavam isso, eles eram inimigos. Os fariseus eram um outro partido dentro da religião. Eles dominavam as sinagogas, eles eram os doutores da lei. O escribismo judaico cresceu com a destruição do segundo templo na época da Babilônia, e eles então cresceram com as sinagogas, que significa ajuntamento. E eles interpretavam os 613 mandamentos para que as pessoas ficassem sempre subjugadas. Jesus chegou a dizer que eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas e nem com o seu dedo queriam removê-los. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que falam e falam e falam sobre Deus, mas a vida de vocês é um nojo. Bem, a religião judaica estava muito bem representada. E eles brigavam pela posição de poder indicar um sacerdote no lugar dos saduceus, obviamente, para que eles cuidassem da lojinha. Enquanto isso não acontecia, eles cuidavam da grande denominação das sinagogas, onde Jesus entrou para desmontar a sua fé. E também no templo com os saduceus, onde Jesus entrou para desmontar a sua fé. Quando Jesus entra em Jerusalém, o livro de Marcos conta muito bem os embates de Jesus contra sumos sacerdotes, principais sacerdotes, que devia ser tipo um escritório dos ex-sumos sacerdotes. Ele não era mais sumo sacerdote, mas era dos principais. Tinha uma casta dentro da casta nos dias de Jesus. Era uma organização política muito forte dentro da religião, que de Deus já não tinha nada mais. Aliás, devia ser muito engraçado eles fazendo sacrifício todo sábado e Jesus, o Cordeiro Vivo, andando do lado de fora. Já pensou nisso, irmão? Nos dias de festa, Jesus subindo as escadas, entrando no átrio dos homens de Israel, e alguém dizendo assim: você não pode entrar ali porque ali é só o átrio dos sacerdotes, e ali é só o átrio do sumo sacerdote, ali é o santo dos santos, onde fica a arca e o propiciatório, onde a gente mata o cordeiro. Ah, beleza. Devia ser muito engraçado. Não é não? Jesus morre na cruz e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Muita gente pensa assim: oba, agora a gente pode entrar além do véu. Não, que entrar além do véu? Não tem mais véu, nem propiciatório, nem arca, esquece. Não foi você que teve liberdade para entrar lá dentro, é o Espírito que saiu e ocupou os homens agora. Não tem mais templo, acabou. Jesus falou assim: eu vou destruir isso aqui e vou reconstruir em 3 dias. E João diz que ele falava sobre o seu corpo.
Quando ele sai do templo no último dia antes da sua crucificação, os discípulos falam: que pedras! Isso é coisa de evangélico. Eles estão sempre olhando para as pedras, enquanto o Cordeiro de Deus está do seu lado. A pedra de esquina, a pedra angular, o rochedo da nossa salvação. Pôncio Pilatos era tetrarca. Tetrarca, 4 governos, um governo dividido em 4. Herodes Filipe, seu irmão mais novo, meio-irmão mais novo. Lisânias, que é o último aqui citado. E Pôncio Pilatos, que estava ali na Judéia, que foi quem lavou as mãos quando Jesus estava diante dele. O Herodes Filipe, acho que teve alguma desavença, ele volta para Roma, mas o interessante, se você continuar lendo o texto, é que ele deu em cima da mulher do próprio irmão, a Herodias. E aí ela largou do Herodes Filipe, porque Herodes, o irmão mais velho, era mais poderoso, né? E ele volta para Roma desmulherado e despoderado. Por isso que João Batista apontava e dizia contra Herodes os males que ele praticava, e também falava contra ele a respeito do fato dele ter pego a mulher do irmão. E no aniversário dela, a filha dança e pede a cabeça de João Batista. Profeta bom é profeta que perde o pescoço por falar a verdade. Aliás, se tem uma coisa interessante no Antigo Testamento, é a imagem do rei, do profeta e do sacerdote. Rei tinha linhagem, sacerdote tinha linhagem, mas profeta aparecia de trás das ovelhas, aparecia de trás da plantação. Deus levantava o cara que põe o dedo no nariz do sacerdote e do rei para falar: vocês estão em pecado. E eles eram sempre perseguidos. Essa aqui é a verdade. Porque profeta não senta na mesa de rei. Profeta que come na mesa do rei não tem coragem de pôr o dedo no nariz dele. Está mais preocupado em manter a sua lojinha. Na minha opinião, o reino de Deus e no nosso meio cristão, nós temos diferentes perspectivas e diferentes interpretações. Você vai me dizer: Zé, quem está certo? Jesus está certo e todos nós estamos errados. O que eu estou dizendo aqui é apenas a minha perspectiva. O papel da igreja hoje é profético. Nós não somos saduceus nem fariseus. Nós não sentamos na mesa do rei. Nós não estamos aqui para fazermos da nossa religião um arremedo de fé ordenado por uma ideologia política. É o que eu acredito. É o que eu pratico. É por isso que é bom eu ficar quieto e andar sozinho. Só estou falando porque fui convidado. Estava bem no meu canto. E diz o texto ainda que além desses 4 que tinham o poder, o dinheiro e o exército, o poder bélico político estava sobre eles. Anás e Caifás comandavam o templo. O poder religioso, financeiro, aristotélico estava com a religião. Mas é demais, irmãos. Porque Lucas está explicando para Teófilo: Teófilo, presta atenção, você está meio bagunçado, você se converteu agora, você é grego, quem é que está certo? Presta atenção no que eu vou te dizer. O poder político estava aqui, econômico, religioso estava aqui, mas a palavra de Deus estava lá com João Batista no deserto. Deus me ajude a viver bem no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Eu quero ir para o deserto. Eu quero ser pequeno. Eu quero falar do batismo de arrependimento. Eu quero romper com as amarras do sistema religioso. Eu quero estar fora do domínio de saduceus e fariseus. Eu quero estar longe da mesa de Herodes e de César e de Pilatos. Há uma discussão hoje dentro da igreja dividida
se o certo é sermos da direita ou da esquerda, Bolsonaro ou Lula, PT, PSDB. Irmão, sai disso antes que você morra. O mundo jaz no maligno, não há um justo nenhum sequer. Maldito o homem que confia em outro homem. Para de sentar na mesa do rei e vá viver a sua vida e pregar o evangelho e perder a sua cabeça por falar a verdade. Hoje em dia, quando você critica um lado, vão dizer que você é o outro. Sim, lá em São Paulo, os bolsonaristas acham que eu sou marxista e os marxistas acham que eu sou neoliberal e econômico. Se os dois me odiarem é porque eu devo estar certo. Porque é uma imbecilidade acreditar que uma ideologia política vai transformar o ser humano. A solvência da raça humana está no poder do evangelho, que não muda leis ou normas, mas muda a alma e o ser, e dá um salto ontológico no ser humano. Ou eu não acredito na metanoia. Eu sou soldado romano, eu tenho que virar judeu, eu tenho que fazer circuncisão. Não, pode ser romano mesmo. E eu sou da direita, eu tenho que ir para a esquerda. Não, pode ficar aí mesmo, não serve para nada isso aí. Seja lá o que você for, o reino te governa e não o fato de ser soldado. Ou eu sou saduceu, eu sou fariseu. Bom, eles não foram, né? Eu sou publicano, cobrador de impostos. O que eu faço? Vira romano, vira judeu. Sai desse partido. Isso é maldição para a sua vida. Vem um demônio puxar sua perna de noite. Vai sair foguinho, vai queimar sua bundinha. Continua sendo publicano mesmo. Isso aí não tem diferença nenhuma. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que você faz. O que você faz não muda quem você é. Ele está preocupado com quem você é. Porque se o reino de Deus entrar dentro de você, esteja onde você esteja, você será honesto e correto e não cobrará além. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Ele é silencioso. O reino de Deus entra nas prostitutas. O reino de Deus entra nos leprosos, no gadareno, nos zelotes, entra nos escribas. Como Jesus disse àquele: você não está longe do reino dos céus. O reino de Deus entra nas mulheres cirofenícias. Essa era a patota de Jesus. Ele, os 12, o gadareno, a prostituta, a samaritana, o Zaqueu. Se ele chegasse na sinagoga ou no templo com a sua patota, com a sua igreja, ele não teria lugar. O templo diria que eles são imundos e a sinagoga diria que eles não têm direito segundo a lei. Mas Jesus não está preocupado com isso. Pronto, ele vai tocar. Irmãos, eu estou aqui, significa que eu tenho que acabar. Tudo bem, já falei o que eu queria mesmo. Fica tranquilo aí, irmão. Relaxa aí. Deus não está preocupado se a tua igreja tem 1000 ou tem 100. Isso não muda nada quem você é. Você só transforma de um em um mesmo. O reino atinge um por um. Esse fim de semana está chegando um casal nosso de missionários. Eles estão na Jordânia, indo para o Iraque. E tem um outro casal nosso que está na Índia. Eles estão em países de perseguição, sabe? Lá você não pode ser cristão. A nossa missionária quase foi sequestrada 10 dias atrás por um grupo terrorista lá. Ela não está juntando evangélicos para converter os muçulmanos. Ele está procurando um partido para fazer com que a religião cristã domine aquela... A solução do país não é os cristãos tomarem o poder. A solução do país é os cristãos pararem de ser apóstatas e ocuparem o seu lugar no reino dos céus. Seja um cidadão, já é o suficiente. Porque no fim das contas,
são os saduceus que te incitam para apoiar Herodes. E você sempre está apoiando os saduceus porque eles dizem para você apoiar Herodes. Mas são eles que têm os benefícios. E são eles que estão ganhando dividendos por isso. Enquanto você continua, entre aspas, pequeno, sonhando em ser grande para sentar na mesa do rei. Olha, eu não estou aqui para falar para todo mundo. E não estou preocupado se você está gostando do que eu estou falando. Mas se tiver um aqui que fala assim: Zé, eu estou de saco cheio desse sistema, eu vou dar um bico em tudo isso e eu vou para o deserto. Ganhei meu dia. Pelo menos eu não estou já mais sozinho no deserto, é mais um louco junto comigo. Mas eu espero que você entenda que apostasia não é sair da igreja. Apostasia não é deixar de acreditar que Jesus apenas é Senhor. Apostasia é você escolher um outro Messias. Apostasia é sutil, porque saduceus e fariseus defendiam a tradição, a religião e o nome de Deus, mas manipulavam pessoas para que eles mesmos fossem beneficiados. Eu queria ter mais tempo. O nome disso é potestade. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele enfrenta a potestade do mundo, que são os poderes da terra: religião, dinheiro, governo. E eles se levantam contra tudo que se chama Deus, a não ser que você deixe eles escolherem como você deve indicar o seu sacerdote. Muito obrigado. Eu já tenho o Messias, é Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de falar esse monte de coisas aqui. E te agradeço, Senhor, pela liberdade de poder falar. E eu te agradeço também pela liberdade de poder pensar. E eu te agradeço também por João Batista. Pensando bem, Senhor, se tem um lugar bom para a gente estar, é perto da forca e dentro do deserto. Aliás, é bom estar em qualquer lugar, desde que a tua palavra esteja conosco. Senhor, se há alguém aqui hoje que precisa ser liberto de um sistema religioso, político e de um eixo de pensamento apóstata, que volte ao Evangelho e ao teu reino, que é supra-ideológico e acima dos homens, e que reina sobre o reino dos homens. Esses que pensam assim, Senhor, dá para eles coragem, porque eu sei que é difícil. Mas cobre, Senhor, a tua igreja, para que ela seja a tua igreja. Para que ela tenha coragem, como João Batista no deserto, de dizer para Herodes: você está errado, ainda que isso custe o seu pescoço. Faz da tua igreja, Senhor, um sinal do reino, ainda que isso nos custe a vida. E como nós cantamos aqui hoje, Senhor, que tu és Jireh, quebra a nossa hipocrisia para acreditar que nós não precisamos de mais nada a não ser o Deus provedor, porque tu és provedor. Em nome de Jesus. Eu só encerro com um filme evangélico muito bonito que foi lançado há alguns anos, Kung Fu Panda 1. Havia um pastor ali, era chamado de Dragão Guerreiro. O nome dele era Po. E quando ele abriu o pergaminho dourado, e não tinha nada escrito. E aí o Tai Lung veio lutar contra ele, pegou o pergaminho e abriu. E ele disse: é isso mesmo, não existe ingrediente secreto. Ah, irmão, que bom, Deus abençoe o Kung Fu Panda. O que você tem já basta, o Evangelho não tem ingrediente secreto, irmão.